Oi, gente, eu sou a Gabi. E eu sou a Lara Silveira. Bem-vindos ao nosso podcast literário. O tema de hoje é a obra Jubiabá, de Jorge Amado. Antes de começar, precisamos entender quem foi esse autor. Gabi, você pode falar um pouco sobre ele? Claro, o escritor de que falaremos hoje é Jorge Leal Amado de Faria, ou simplesmente Jorge Amado, que nasceu no dia 10 de agosto de 1912, na fazenda de Cacau, Auricídia, em Itabuna, município próximo ao litoral da Bahia. Em 1912, devido a uma enchente que devastou a fazenda, Jorge foi morar com a família na cidade litorânea de Ilhéus, onde passou a infância e a adolescência e, consequentemente, o lugar com que se identificou. Ainda assim, muitas vezes, durante a vida, ressaltou sua origem grapiúna, ou seja, de Itabuna, pois demonstrava a conexão que tinha com o espaço de suas obras, que é dedicado à cultura do cacau. Exato. Na obra que vamos discutir hoje, dá para perceber muito do que Jorge Amado viu e ouviu enquanto morava na Bahia. Ele se via como um menino cheio de curiosidade pela vida e cresceu entre as histórias e as figuras reais de jagunços, trabalhadores da roça, coronéis do cacau, aventureiros, jogadores e prostitutas. Em sua infância rica, rural e de cidade do interior, assistiu ao nascimento de povoados, a tiroteios e locais, conviveu com o mar de Ilhéus, os cargueiros e portos e a sedução nas viagens, e é impossível não perceber a marca disso em Jubiabá. Com certeza. E depois de tudo isso, em 1930, Jorge Amado foi para o Rio de Janeiro estudar Direito e trabalhar como jornalista. Mas já no ano seguinte, estreia na literatura com o romance O País do Carnaval. Na época, ele tinha os seus 19 anos. Ele era mesmo muito novo, né? Mas as questões levantadas em suas obras sempre foram muito pertinentes. Vamos falar um pouco das características da literatura de Jorge Amado? Vamos sim. Então, de acordo com o que já mencionamos, as obras do Jorge Amado apresentam o regionalismo baiano da zona rural do Cacau. Ele também escreve sobre a zona urbana de Salvador, capital da Bahia. Os romances são escritos em uma linguagem muito viva, que retrata o falar do povo e que é marcada pelo lirismo e pela postura ideológica. Isso é realmente bem perceptível. Inclusive, uma das obras dele, Capitães da Areia, traz muita questão de como a luta por igualdade e direito é mal vista pela elite e associada somente ao comunismo. Bem lembrado. Inclusive, as obras de Jorge Amado podem, num quadro geral, ser divididas entre romances proletários, ciclo do cacau e, por último, depoimentos líricos e crônicas de costumes. É claro que essas escritas podem se mesclar, porque a obra de Jorge Amado é muito diversa. Os romances proletários costumam retratar a vida urbana em Salvador ou Ilhéus, com forte coloração social, sendo exemplos disto as obras Suor, O País do Carnaval e Capitães da Areia. Exato, Gabi. Já as obras sobre o ciclo do cacau têm como tema as fazendas cacaueiras de Ilhéus e Itabuna, a exploração de classes dos trabalhadores rurais e o despontamento dos exportadores como a nova força econômica da região. Alguns exemplos são Cacau, Terras do Sem Fim e São Jorge de Ilhéus. O autor chegou a afirmar que o que lhe tornou um romancista foi a luta do cacau. Isso parece trazer a questão de como a escrita é uma saída para a denúncia e transformação, não é mesmo? Com certeza. E realmente, esse é um ponto a ser explorado em um podcast futuro. O Jorge Amado tem uma extensa obra sobre a qual a gente poderia falar muito. Mas, quanto à sua literatura de depoimentos líricos e crônicas de costumes, podemos dizer que é uma fase que se inicia com Jubiabá e Mar Morto, consolida-se em Gabriela Cravo e Canela e estende-se até as últimas produções. É, a maior parte das obras de Jorge Amado, e principalmente as primeiras, apresenta uma preocupação político-social, denunciando a miséria e a opressão do trabalhador rural e das classes populares, através de um tom direto, lírico e participativo. Conforme foi amadurecendo, sua força poética voltou-se para os pobres, para a infância abandonada e delinquente, para a miséria do negro, para o cais e os pescadores de sua terra natal, para a seca, o cangaço, a exploração do trabalhador urbano e rural e para a denúncia do coronelismo latifundiário. E acho até que o Jorge Amado e as suas obras devem ser analisados sem ser desvinculados da ideologia, né, Lara? Porque fica ainda mais fácil de entender as pautas que ele aborda, não só pela própria origem, mas por ele ter sido comunista durante a juventude, e inclusive ter virado deputado federal pelo PCB na década de 40. Acho que, independentemente da ideologia do leitor, é importante saber validar a perspectiva do autor que escreve em forma de luta por pautas humanas. Ele com certeza recebeu validação em vida, tanto que em 1961 entrou para a Academia Brasileira de Letras. Sim, Gabi, verdade.
Inclusive, muitas das obras dele foram para o cinema, teatro, televisão e foram traduzidas para dezenas de línguas. O próprio Albert Camus qualificou o Jubiabá como um romance magnífico. O reconhecimento de Jorge Amado como um grande escritor da literatura brasileira é mais do que merecido. Certamente. E uma das mais importantes contribuições dele para os estudos da relação entre literatura e sociedade é a representação do negro na literatura brasileira, que está muito presente em obras como Jubiabá e Suor. Essa representação evidencia uma preocupação do escritor em discutir a violência disfarçada de igualdade racial e a real condição econômica e social de uma sociedade que ainda carrega traços da escravidão, com riqueza e privilégios concentrados nas mãos de uma elite branca. Era o que criava uma barreira intransponível entre brancos e negros e entre pobres e ricos. 85 anos depois, ainda conseguimos perceber tais mecanismos na nossa sociedade atual. Infelizmente. Mas achei bem interessante como isso é posto em Jubiabá, a explicitação de que as antigas relações do período escravocrata continuam reverberando mesmo após a abolição. Foi desenvolvida durante todo o quadro dramático que envolve o protagonista Antônio Balduino. Vemos o personagem iniciar no local de infância e acabar afastado dele para a casa de um membro da elite, um comendador, onde surge o interesse de Balduino na menina branca, Lindinalva. A situação se desdobra em duas questões cruciais para a narrativa: a manutenção da prática do favor e do clientelismo, e a manifestação do preconceito racial, que encontra apoio nas teorias raciais do início do século XX. Nossa, sim. E esse narrador procura mostrar a indiferença com que a população negra continuou a ser tratada mesmo após a abolição da escravatura. E dessa forma, os moradores do Morro do Capa Negro da história, os meninos de rua, os trabalhadores do cais, exemplificam que a abolição não significou a possibilidade de inserção no mercado de trabalho para essa população, mas antes manteve e acentuou a desigualdade racial, que se manifesta ainda hoje por meio de diversos indicadores socioeconômicos, combinando vulnerabilidade social, descaso político e racismo. É muito interessante como as obras, assim como romances sociais que se configuram como uma literatura empenhada, conseguem manter-se atuais. Nesse caso, é triste, né? Que isso aconteça, que a sociedade continue reproduzindo os mesmos preconceitos e discriminações. É verdade. A gente podia ficar horas falando disso, porque é um assunto urgente, latente e frequente. Mas, para poder conceder uma parte dessa discussão ao ouvinte, vamos resumir um pouco a obra de Beabá para uma melhor contextualização. Pode ser, Lara? Com certeza, Gabi. Então, né? A obra narra a história do negro Antônio Balduino, Baldo, menino negro, órfão, criado pela tia e protegido do pai de santo Jubiabá. Ao ser vítima do preconceito racial e injustiças do comendador que lhe abriga em sua casa, o protagonista foge e torna-se chefe de um grupo de garotas de rua. E como que vira-se para longe de suas origens, de certo modo, em resposta ao jeito com que foi tratado pela sociedade. Vemos Baldo liderar seu grupo, roubar para viver, ao mesmo tempo que vivia apaixonado intensamente pela filha do comendador, Lindinalva, o que lhe causa sentimentos conflituosos. Antônio Balduino vivencia vários destinos possíveis das camadas populares da Bahia, e sua trajetória vai de menino de rua, sambista, boxeador, trabalhador rural, artista de circo, estivador e até líder grevista. Nossa, eu vejo nesse personagem alguém que buscava em todo canto a liberdade. E acho que uma parte ainda inicial que marca muito isso é o seguinte excerto da história, da página 61. Antônio Balduino agora era livre na cidade religiosa da Baía de Todos os Santos e do pai de Santos de Biabá. Vivia a grande aventura da liberdade. Sua casa era a cidade toda, seu emprego era corrê-la. O filho do morro pobre é hoje o dono da cidade. Só ele é dono da cidade, porque só ele a conhece toda. Ele fiscaliza a vida da cidade que lhe pertence. Esse é o seu emprego. E pode se mudar a qualquer momento. E como é dono da cidade, não paga comida, nem automóvel, nem apartamento. Claro, é possível aqui ver como os pensamentos do protagonista parecem organizados pelo narrador, né? Agora, hora do spoiler. Após a morte da amada Lindinalva, ocorre a tomada de consciência do herói. Baldo recupera sua liberdade e se une aos outros homens do movimento grevista, assumindo uma postura ante as injustiças sociais. Para saber o final, só lendo o livro, hein? Aliás, a obra leva o nome do pai de Santos de Beabá, embora seja Baldo o protagonista, porque o primeiro é como um retrato vivo da Bahia que Jorge Amado tenta representar. Preserva as tradições dos ancestrais negros através de sua religiosidade.
O autor utiliza personagens assim ao lado da trajetória do protagonista para construir um panorama da Bahia e do popular. E ele faz isso com precisão. O romance descreve com detalhes aspectos da cidade, inserindo nas descrições traços da cultura africana, como os batuques e a religiosidade. Apresenta também o sofrimento advindo da escravidão e o tenso jogo de poder e submissão entre brancos e negros. Como a Bahia, especialmente Salvador, foi e é um local de grande concentração de afrodescendentes, falar da região é necessariamente falar da cultura negra e evidenciar suas crenças, cultura e dinâmica. O livro foi lançado em 1935. Foi publicado em diversos países e é referência pelo seu significado histórico, cultural, étnico e geográfico, pois por meio de Balduino identificam-se os conflitos, as características, as lutas, os anseios do negro, do pobre e o do desfavorecido, do cidadão brasileiro, que lutam dia a dia pela vida. Podemos notar aí aquilo que já mencionamos da construção que Jorge Amado faz acerca da identidade negra brasileira em Antônio Balduino, sendo relevante para que se quebrem paradigmas e para a luta contra o preconceito e a discriminação sofridos pelos negros. A obra também, como vimos, é uma importante fonte de estudo sobre as características da Bahia e os conflitos do povo brasileiro. Abriremos agora um espaço para comentarmos como representar na obra a inserção da mulher de raça em um mundo de desvantagens cumulativas em que uma só personagem pode encontrar-se em tripla desvantagem: ser mulher, negra e pobre. Focalizaremos aqui duas mulheres da história, as personagens Joana e Rosenda Rosedá. A personagem Joana é representada como um elemento sensual e vulnerável, bruscamente inserida e participante de um mundo onde nem a própria família é núcleo digno de confiança. Seu próprio tio torna-se um personagem perigoso. Tanto ele quanto o protagonista usufruem de Joana como um objeto sexual para satisfazer suas vontades. Podemos observar isso no texto a seguir, em que a moça conta para Antônio Balduino que perdeu sua virgindade em um abuso. Mas vou falar a verdade para você. Eu não sou donzela, não. Foi meu tio, um tio que morava lá em casa, faz 3 anos. Eu estava sozinha. Mamãe tinha ido trabalhar. Meu tio se aproveitou, me pegou e foi a pulso. Que desgraçado! No fundo, Antônio Balduino simpatizava com o tio. Não apenas o relato de Joana é chocante e expressa uma realidade frequente, como também o fato de Antônio Balduino não desaprovar totalmente a atitude do tio da moça, reflete uma mentalidade altamente compartilhada ainda na sociedade atual. O homem, além de objetificar sexualmente a mulher, não lhe dá crédito ao acusar o abuso que sofreu de outros homens. De certa forma, toleram e fecham os olhos para as maldades que os homens cometem para com as mulheres. Como se não bastasse, Antônio desiste de Joana, logo encontra uma nova mulher, como podemos ver a seguir. Largou Joana. Nunca mais viu aquela desdentada, que tinha uma voz masculina e cantava seus sambas. Não quis mais saber de cabrochas que iam para o areal. A segunda personagem a ser destacada é Rosenda Rosedá. Ela aparece na história quando Antônio Balduino, após fracassar em sua carreira como lutador de boxe, é levado por Luigi, seu ex-empresário, a um circo internacional à beira da falência. Ali, a bailarina do circo chama sua atenção e ele se sente atraído desde o primeiro momento em que a vê. No entanto, ele não leva as pretensões da mulher a sério, como veremos a seguir. Eu ainda quero dançar em teatro grande de verdade, como os do Rio. Gosto de dançar. Quando eu era menina, juntava os retratos de artistas de teatro. Eita, nega, cheia de bobagem, pensa Antônio Balduino. Mas, como sente os seus seios no braço, diz que ela dançando é mesmo cutuba. Nessa narrativa, percebemos na caracterização feminina a descrição sexualizada da mulher, realizada também por outros autores. Por exemplo, o poeta senegalês Leopold Sédar Senghor escreveu em seu poema Black Woman: Naked woman, dark woman, firm-fleshed ripe fruit, somber raptures of black wine, mouth making lyrical my mouth. Em tradução livre, mulher nua, mulher escura, fruta madura de polpa firme, arrebatamentos sombrios, vinho preto, boca tornando lírica minha boca. Ambos os autores recorrem a uma descrição sexualizada da mulher, despojando-a de outros caracteres. Um dos exemplos é a passagem de quando Rosenda aparece no circo dançando e os homens ficam exaltados. Rosenda Rosedá corre em volta do circo, saltando, suspendendo a saia que faz a roda e que, volteando com o vento, parece até o pano do circo. Os homens esquecem Juju, Fifi, o grande equilibrista Robert, o urso, o leão e até o palhaço, para só verem a negra Rosenda Rosedá, que está vestida de baiana e sacode as ancas num remeleixo. Os olhos estão cheios de luxúria,
Os empregados no comércio esticam os corpos para a frente no camarote. O juiz botou os órgãos. Os negros, na geral, estão roucos de tanto gritar. Rosenda conquistou o público. Quanto a Joana, Balduíno desiste do namoro com a moça. E Rosenda, no fim do romance, termina seus dias trabalhando como dançarina em um cabaré. Tanto Joana como Rosenda representam exemplos da dura situação em que vivia a mulher negra. A própria família não era um lugar confiável. A mulher negra era constantemente sexualizada e objetificada. E isso se vê em contraste às descrições referentes à mulher branca, como quando Lindinalva, a filha do comendador, é citada. No entanto, embora pareça ser olhada com outros olhos inicialmente, no desenrolar do romance, o autor mostra Lindinalva sendo arrastada a um destino similar ao de Joana, pois seu pai perdeu a sua fortuna e morreu bebendo em um bar. A personagem engravida de um advogado que a abandona, o que a leva a um prostíbulo, no qual termina seus dias pedindo a Balduíno que ajudasse sua criada a cuidar de seu filho. Lindinalva também é condicionada pelas opressões da sociedade patriarcal e é objetificada por ser mulher. A partir dessa análise dos personagens, Joana, Rosenda, Rosedá e Lindinalva, entendemos que Jorge Amado unifica, desde a dimensão do romance, os destinos da mulher branca e da mulher negra. A ideia de que, no panorama geral, as mulheres são todas oprimidas de alguma forma. As personagens que mostramos não são de forma alguma salvas de um destino trágico. Mesmo Joana, que podemos entender que possivelmente termina prostituindo-se. O autor não abre um leque de outras alternativas para a vida das mulheres, senão a de servir ao homem ou ser condicionada pelos atos dele. Vamos agora nos aproximando do fim do podcast. Nosso último tópico a ser abordado é o período literário em que Jubiabá foi escrito. Publicado em 1935, é a quarta obra do Jorge Amado e faz parte da geração de 30, a segunda fase do modernismo brasileiro, que foi até meados de 1945. Essa geração é marcada por um espírito construtivo e pela estabilização das conquistas anteriores. Desde a década de 1920, a literatura brasileira vem ganhando matizes cada vez mais ideológicos. No final da década, a primeira geração modernista já havia feito muitas conquistas no campo da prosa de ficção, em obras como Macunaíma, de Mário de Andrade, e Memórias Sentimentais de João Miramar, de Oswald. Técnicas inovadoras, como linguagem cinematográfica, sobreposição de planos narrativos, mistura de gêneros, a paródia e a síntese, romperam com a forma tradicional de contar histórias. Na década de 1930, o quadro socioeconômico político brasileiro e internacional era composto por reflexões da crise de 1929 na Bolsa de Nova York, pela crise cafeeira, Revolução de 30, Intentona Comunista de 1935, Estado Novo, ascensão do nazismo, do fascismo e combate ao socialismo, e a Segunda Guerra Mundial. As transformações e o questionamento das tradicionais oligarquias, os efeitos da crise econômica mundial e os choques ideológicos que levaram a posições mais definidas e engajadas formavam um campo propício ao desenvolvimento de um romance, caracterizado pela denúncia social, em que as relações do seu lírico era acentuada e atingia elevado grau de tensão. Daí restou a literatura empenhada e engajada, citada por Antônio Cândido, em O Direito à Literatura, na qual desaponta uma literatura de clara militância política, como se observa em muitos romances de Jorge Amado. E assim, o Brasil vai surgir uma geração de escritores comprometidos com um novo realismo, que nos mostra o homem integrado ao espaço em que vive, muitas vezes por ele aprisionado. Seu comportamento também é analisado em uma tentativa de traçar o perfil social e psicológico dos habitantes de determinadas regiões brasileiras. Esses romancistas se interessavam por temas nacionais e cotidianos e pela busca de uma linguagem brasileira. Um dos maiores temas do romance de 30, Gabi, foi o regionalismo, sabia? Especialmente o nordestino. Retrata um homem hostilizado pelo ambiente, pela terra, pela cidade, pelos poderosos, o homem sendo devorado pelos problemas em que o meio lhe impõe. Esse tema foi tocado por escritores como Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, José Lins do Rego e Jorge Amado, abordando temas como a seca, o coronelismo, o cangaço, a disputa por terras e o fanatismo religioso, entre outros. Assim sendo, esse período literário representa um momento de maturidade de nossa ficção. Inclusive, a seca passou a ser não apenas um ambiente, mas a própria personagem da história, transfigurada numa prosa árida, despojada, o avesso completo de qualquer possibilidade épica. Essa nova tendência da narrativa ficcional pode ser vista, na verdade, como uma retomada de dois diferentes movimentos do romance brasileiro: o regionalismo romântico e o realismo no século XIX. Agora, o homem nordestino é apresentado de modo fiel à realidade, diferente do que ocorria nos romances românticos.
Em uma incessante busca do brasileiro, o regionalismo ganha importância até então não alcançada em nossa literatura, levando ao extremo as relações do personagem com o meio natural e social. E aqui terminamos o nosso podcast. Esperamos que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e até mais!